Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, a estratégia da ofensiva israelita em análise por João Vieira Borges. Viva! Eu sou o Ruben Martins. Depois de afastar um cessar-fogo e já com tropas dentro da faixa de Gaza, Israel procura recuperar o máximo de reféns e derrotar o Hamas. Mas no meio há um território com 2,5 milhões de pessoas que não têm para onde fugir e que estão sucessivamente debaixo de fogo cruzado e sucessivos bombardeamentos. The future of our civilization is at stake. We have to win this war. We'll do it by minimizing civilian casualties, and may we succeed. O Major-General João Vieira Borges é o convidado deste P24. Vamos olhar para esta ofensiva do exército israelita em Gaza. Nós tivemos uma primeira fase da operação, que se chama Espadas de Ferro. Tivemos uma primeira fase de bombardeamentos aéreos, navais e artilharia. Tivemos uma primeira fase de incursões de forças especiais para obter informações e, portanto, faz essa preparatória da tal ofensiva. Israeli commanders have been deployed all over Gaza as the bombardment continues. Quando a ofensiva se desenrola, ao fim de 20 dias, o que não é normal, talvez por razões também políticas, por razões humanitárias, por razões várias, também militares, de várias frentes, é o caso do Líbano e o caso da Síria. Portanto, tinha que salvaguardar a segurança da área da retaguarda. Aquilo que acontece é que a operação não deve ser uma operação típica de guerra convencional, em que vêm esquadrões de reconhecimento na parte da frente, depois vêm todas as forças mecanizadas e blindadas, ou por ordem inversa, a desenvolver o ataque e depois a artilharia logo a seguir. Não foi assim que se desenvolveu a operação. Portanto, a operação desenvolveu-se durante a noite, como era expectável já, mas logo no início da noite, e no início da noite no sentido de ter toda a noite a vantagem de visão noturna que têm as tropas israelitas e a maioria do Hamas não tem. E, portanto, ao desenvolver-se durante a noite, puderam fazer uma manobra, que saberemos mais tarde, em que não há, digamos, empenhamento direto, digamos, numa frente tradicional, mas sim em 3 pontos, até para haver manobras de seção, para enganar os próprios do Hamas. E, portanto, essas operações desenvolveram-se conjuntas, ou seja, os 3 ramos, Marinha, Força Aérea e Exército, com as forças terrestres, mas também, no caso das forças terrestres, com as tropas especiais, deixando ainda fora do território de Gaza as próprias forças de artilharia e algumas forças de engenharia. Ou seja, é um empenhamento diferente do tradicional. De acordo com as informações que recebi, só esta noite é que avançou a artilharia já para dentro do território, para que não fosse também batida com fogos da parte do Hamas. Aquilo que vemos, e segundo disse o chefe de Estado-Maior, obviamente que nós sabemos qual é a missão, é pública, destruir o Hamas, devolver os reféns e garantir a segurança de Israel, porque os ataques continuam sobre Israel, como estamos a ver todos os dias, até sobre Tel Aviv. E, portanto, há que garantir a segurança de Israel, não só fruto dos mísseis e dos, sobretudo são rockets, da parte do Hamas, mas também do Hezbollah e também de outros movimentos, não só do Líbano, mas também, como sabemos, da própria Síria. E, portanto, esta é uma missão complicada. Portanto, as pessoas não pensem que os 529 mil homens que têm neste momento, ou cerca disso, as forças de defesa de Israel, estão todos ali em Gaza. Não. Há outras frentes importantes e ali naquele espaço também nem todos os que estão naquela frente, sejam 200 ou 250 mil ali, não estão todos lá dentro do território de Gaza. Portanto, a operação, devemos saber mais tarde, a operação, como disse o chefe de Estado-Maior, também tem 2 dimensões, ao contrário do que é normal. A dimensão terrestre e tem a dimensão abaixo do nível subterrâneo. A dimensão subterrânea, a tradução, não sei bem o que ele disse, foi mais ou menos isso, que é uma coisa estranha. Nós não temos operações assim. Portanto, isso é uma operação nova que Israel certamente está a desenvolver com todo o cuidado, no sentido de não ser tradicional, ou seja, nós percebemos das palavras dos políticos que, para dizerem que é uma operação longa,
é uma operação para não ter muitas baixas. Se quisessem usar o fator tempo e invadir rapidamente, tinham imensas baixas, porque obviamente o Hamas estava em vantagem na medida em que estava em posições protegidas a fazer fogo com um campo aberto, porque a primeira parte da operação do norte para sul é campo aberto. As partes, digamos, leste e oeste, nem por isso. E por isso houve ataques, inclusive à própria retaguarda, de leste a oeste, não só do norte, exatamente para desviar a atenção dessas forças do Hamas. Portanto, é uma operação que saberemos mais tarde, porque tem sido de um secretismo enorme. É uma operação que saberemos mais tarde da maneira, digamos, mais... como é que ela se tem feito, independentemente de se ter... Nós temos a indicação de alguns dados. É evidente que o Hamas, eu há pouco via aquilo que é perfeitamente natural, que é o Hamas a dizer que tinha batido com fogos anticarro as viaturas blindadas, também se não o fizesse quer dizer que estavam todos a dormir. Portanto, é uma coisa perfeitamente natural. Aparecerem 350 carros de combate à frente e mais 200 ou 300 viaturas blindadas e não fazer fogo seria estranho. Então, e, portanto, fizeram o que lhes competia e, do outro lado, a manobra é que nós não sabemos exatamente qual é. E nem o Hamas a consegue transmitir. Não sendo especialista em abordagens militares, quis perceber se uma operação lenta não tira efetividade à própria operação. Uma excelente pergunta, mas a resposta neste caso é fácil. É que é tal dimensão subterrânea. Isto não é uma operação igual às outras. Isso que disse estava certíssimo na Ucrânia. Na Ucrânia. Aqui não. Aqui nós temos um combate em superfície e um combate, digamos, subterrâneo. Portanto, que pouca gente está preparada, só forças especiais e, obviamente, tem implicações também decorrentes dos reféns. Ou seja, fosse só para destruir, destruíam facilmente. Eu tenho a certeza, estarei muito próximo da verdade, se disser que os israelitas, um dos grandes desafios é trazer reféns, como está na missão. O problema é que não os vão matar todos com bombardeamentos, era fácil, não é? Inicialmente era destruir tudo o que tivessem de informações, destruíam com determinado tipo de bombas, destruíam todos os túneis, ou os túneis de que tinham informação, mas tinham a consciência que iam matar muita gente refém. E, portanto, isso também está a condicionar o fator tempo. E faz sentido falar em crimes de guerra, tendo em conta o que vimos acontecer neste conflito? João Vieira Borges responde. Faz sentido, claramente. Felizmente evoluímos nos últimos anos em termos de direito internacional público. Felizmente temos um Tribunal Penal Internacional a julgar crimes, inclusivamente, de Estados poderosos com assento no Conselho de Segurança, como é o caso da Rússia. E, portanto, infelizmente a guerra faz parte da guerra a morte, mas não deve fazer parte da guerra, que deve ter regras, digamos, crimes contra a humanidade, como nós vimos no dia 7. Ou crimes que veremos quais são, independentemente da capacidade ou da legitimidade da defesa, como estamos a ver, continuam a ser atacados de manhã à noite os israelitas, também da parte de Israel ao bombardear e ao criar tantas baixas. Devem ser equacionadas e devem ser julgadas pelos órgãos competentes de direito internacional as duas situações. Uma primeira, temos um movimento terrorista. Uma segunda, temos um Estado de Direito, curiosamente, naquela região, o único que nós podemos dizer que é uma verdadeira democracia e de que maneira, e que, digamos, cultiva o valor da liberdade, tudo o que está ali à volta, a começar em Gaza e a acabar no Egito e a passar pela Jordânia, já para nem falar do Líbano e da Síria, obviamente que não comunga desses valores, portanto. Mas não é por causa disso que não deixa de ser interpretável como terrorismo de Estado. Porquê? Porque o terrorismo, seja o terrorismo desencadeado por lobos solitários, por organizações terroristas ou por Estados, aquilo que está na base da definição do terrorismo é a matança indiscriminada de inocentes. Ou seja, no caso do Hamas não há dúvida nenhuma. Relativamente a Israel, naquilo que é a sua capacidade defensiva, é diferente. Pode sempre justificar que está a defender, é o caso da Ucrânia também, quando está a fazer bombardeamentos, está numa situação defensiva, está a ser atacada, e portanto tenta
desenvolver operações com o mínimo de baixas, mas infelizmente hoje ainda não há essa capacidade com os sistemas de armas que temos. Are you inflicting here collective punishment on the people of Palestine? Not a single civilian has to die. E, portanto, tinha que ser justificado por um Tribunal Penal Internacional que Israel propositadamente estava a matar a população. O que vai ser muito difícil de justificar. Propositadamente está a destruir o Hamas, ou a tentar destruir as células do Hamas. O problema, e é sempre justificável da parte de Israel, é que o Hamas, e eles já justificaram isso, o Hamas está sempre junto da população. E, portanto, junto dos hospitais, junto das escolas. Nós já sabíamos disso até antes desta guerra começar. E, portanto, isso dá sempre, digamos, a Israel uma situação, estará sempre numa situação diferente num TPI do que uma organização como o Hamas, que foi um ataque terrorista indiscutível, um crime contra a humanidade indiscutível. O conflito entre Israel e o Hamas pode ser seguido ao minuto em público.pt. Nesta terça-feira continua na Assembleia da República o debate sobre o Orçamento do Estado, o debate na generalidade. Nesta segunda fica um primeiro-ministro que defendeu o orçamento com ataques ao PSD. É destaque do Público desta terça-feira para ler já nas bancas. Amanhã é feriado, estarei de regresso mais logo no Soundbite e depois na quinta-feira. Tenham um bom dia e até quinta-feira, ou então até mais logo no Soundbite. Aquele abraço. O Público fica no ouvido.